Boa noite, meninas. Tudo bem? Todo mundo me vendo, me ouvindo? Tudo bem com vocês? Espera aí que hoje eu tô em outro lugar, tem que acertar a câmera aqui. Hoje o marido tá em casa, tive que sair da sala, vim pro quarto. E aí, todo mundo quente, quente, quente para começar maio. Eu tô quente, 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 gente. Abril foi fantástico. A gente bateu todas as metas, todos os recordes que a gente tinha. Né? E abril tem a fama de ser um mês mais fraco. E para a gente foi excelente. Né? Todas as diretoras bateram seus recordes. As DICs todas fecharam com uma pontuação maravilhosa. As DICs fecharam com pontuação de diretora. Né? A Leiva se formou no 3º mês. Nós temos uma nova diretora na nossa futura área nacional, Lucileiva Inácio Santos. A 4ª diretora, descendente da unidade Pimenta Rosa. A unidade nova vai se chamar Preciosas. Nome lindo. Que o lema é cumprir com excelência o dom que Deus nos deu. Acho que é isso, né? A Leiva acho que não está online ainda. Lindo, né, gente? Então, que orgulho, que orgulho. A gente fechou a nossa pontuação da Pimenta Rosa nós fizemos mais que 100 mil pontos. A gente fechou com 106.895 pontos. Quase 107 mil pontos. Demais. Eu sempre sonhei em fazer mais de 100 mil pontos e chegou a hora. Foi agora em abril. As nossas diretoras descendentes também arrasaram, né? A Feira, a Cris, fizeram 38 mil pontos. As duas. Foi fantástico. Então, parabéns para todas. As DICs fecharam maravilhosamente bem também. Né? Então, tá todo mundo de parabéns. E aí, tá todo mundo preparada para maio? Já viram os lançamentos? Já leram a Aplause? Tem muita novidade, né? Tem muita coisa legal. A gente tem muita desculpa para contatar cliente, muita desculpa boa para fazer abordagem fria. Né? Tem muita coisa. Eu também amei, Pamela, o delineador em gel. Tinha um monte de cliente que sempre pedia para mim, por ser mais fácil, né? Tem um daquela super marca conhecida em gel, super popular. Então, é algo, viu, meninas? Dica. Podem comprar bastante, ter a pronta entrega, o delineador em gel, que vai fazer muito sucesso, tá? Hoje não é dia da gente falar ainda dos lançamentos, reconhecimento, vai ser quarta que vem. Então hoje eu estou trazendo um treinamento extra, um treinamento especial, que eu montei com bastante carinho, que a gente tem bastante coisa para refletir agora. A gente está quase na metade do nosso ano. Como que vocês estão sentindo? O ano está acontecendo ou não está acontecendo nada para vocês? Coloca aí para mim. Assim, tipo, Thali, não, tô super feliz, está acontecendo o que eu imaginei para 2013, já está acontecendo, estou colhendo os frutos, ou tem gente que está aí que ainda não está acontecendo nada? Né? Então tá acontecendo, para algumas está acontecendo, né? Já está maravilhoso, está amando, está colhendo vários frutos. Para quem não está acontecendo, meninas, então sinal de alerta aí, né, mulherada? A gente já está quase na metade do ano e a gente ainda tem mais 7 meses para fazer acontecer, então. E aqui na Marquês 7 meses é muito tempo, né? Que dá pra gente alcançar muita coisa boa. Que bom, Si. Bom, falar boa noite para quem tá online. Fer, me ajuda depois, tá? Daqui uns 15 minutinhos tirar o print screen da tela para o nosso clube da presença.
Vamos ver quem tá aqui hoje. A Bruna Zago não tá me vendo, mas tá me ouvindo, Bru? Boa noite, Adriana Sigrist, minha filhota. Boa noite, Ângela Pelinson, minha filhota. Boa noite, Bruna Valéria, lá de Ouro Fino. Boa noite, Bruna, minha filhota Bruna Zago. Fechou o Red Jacket já no seu primeiro mês, fantástico. Boa noite, a Camila, lá de Mogi. Boa noite, Carol Ferrari de Pinhal. Boa noite, Silene Torres, daqui de Campinas. Boa noite, Daniele Ribeiro. Boa noite, Débora Lima, minha nova filhota lá de São Paulo. Tá me vendo e me ouvindo, Dé? Teu primeiro treinamento online, confirma pra mim. Tá vendo? Ótimo. Dé, eu vi que tem um recadinho seu, tá? Eu já fiquei o dia todo na rua, mas já eu te respondo, tá bom? Fica tranquila aí. Boa noite, Emanuele, lá do Espírito Santo. Bem-vinda. Boa noite, Érica Bercelli, minha netinha. Bem-vinda. Boa noite, Fer Menezes, nossa diretora Pink Bee. Bem-vinda. Como que foi o evento hoje com as velhinhas, Fer? Depois eu quero saber tudo, hein? Boa noite, Giovana. É da Fer, seja bem-vinda. Josi de Pinhal, bem-vinda, Josi. Bru, você tá me ouvindo? Tá travando para todo mundo? A Carol tá falando que tá travando muito para ela. Um pouco, não. Ai, ultimamente a internet anda o caos, né, gente? A Fer tá dando a dica aí pra sair e entrar de novo, que melhora. Boa noite, Ju Carvalho, minha carioca. Boa noite, Juliana. Qual Juliana que tá online? Coloca pra mim o sobrenome, quem que é a diretora, por favor, só tá como Juliana. Gente, ajuda a Bruna aí pra mim. Ensina pra ela como fazer. Pera aí. Que mais? Boa noite, Juliana. Já respondeu, Juliana, pra mim? Quem que é? Qual Ju que é? Ainda não. Juliana, coloca pra mim qual Juliana que é, qual que é o sobrenome, quem que é a diretora. Boa noite, Karine, lá de Itajubá, Pink Bee. Boa noite, Letícia Rolim, da nova unidade Preciosas. Boa noite, Lechinem. Boa noite, minha filhota. Boa noite, Marcele, minha filhota. Bem-vinda. Boa noite, Angélica. Entrou agora. Bem-vinda. Boa noite, Margarete Sato, minha filhota lá de Porto Alegre. Bem-vinda. Boa noite, Pamela Alves. Bem-vinda. Patrícia Maria, até que enfim, hein, Pati? Bem-vinda. Faltou hoje na faculdade? Boa noite, Silvia, lá de Mogi. Bem-vinda. Boa noite, Simone Cândido, convidada da Margarete. Bem-vinda, Simone. Tá me vendo, me ouvindo, lindona? Boa noite, Flávia, convidada também da Karine, lá de Itajubá. Bem-vinda, Flávia. Tá me vendo, me ouvindo? A Simone tá ok. Boa noite, minha xará Thalita. Seja bem-vinda. Boa noite, Cris Faila. Boa noite, Tati Cesário, minha filhota, bem-vinda. Tati Souza, minha filhota, bem-vinda. Thaís Gomes, bem-vinda, da nova unidade da Leiva. Ivan Ferrari, nossa DIC lá de Pinhal, bem-vinda. Bom, meninas, vamos começar o nosso super treinamento hoje.
Então, ó, quem tiver sem um caderninho, um papel, com uma caneta, para hoje a gente vai precisar. Corre lá, ó. 30 segundos para pegar papel e caneta que a gente vai precisar para o treinamento de hoje, tá bom? Vai ser meio uma dinâmica hoje. Bruna, tá me vendo e me ouvindo agora? Deixa eu tentar ajudar a Bruna aqui enquanto vocês pegam papel e caneta. Isso, Érica, me ajuda aí com a Bruna. Meninas, o nosso tema de hoje é inteligência positiva. Tá? Então a gente vai pensar um pouquinho sobre como anda os nossos pensamentos. Ai, que bom, deu certo para a Bruna. Tá me vendo e me ouvindo agora, né, Bru? Então, antes da gente começar o nosso treinamento em si, eu peguei um videozinho na internet para a gente dar pra gente conhecer a história desse homem aqui que eu achei fantástica. Então, peraí. Bom, a minha história começa em 10 de março de 1981. Mudou realmente a minha vida. Eu nunca vou esquecer esse dia. O meu avião caiu. Fui parar no hospital completamente paralisado. A minha medula espinhal foi afetada, quebrei a primeira e a segunda vértebras cervicais, meu reflexo de engolir foi destruído, eu não conseguia comer nem beber, meu diafragma estava destruído, eu não conseguia respirar, eu só conseguia piscar os olhos. Os médicos, claro, disseram que eu teria vida vegetativa, que só piscaria os olhos pelo resto da vida. Era a imagem que tinham de mim, mas não importava o que pensavam, o importante era o que eu pensava. Eu vou sair andando até o Natal. Eu me imaginava sendo uma pessoa normal de novo, saindo andando do hospital. A única coisa que eu tinha para trabalhar no hospital era a minha mente. Quando você tem a mente, pode colocar as coisas em seus lugares de novo. Eu estava preso a um respirador e disseram que eu nunca mais respiraria sozinho porque meu diafragma estava destruído, mas uma voz me dizia: respire fundo, respire fundo. E finalmente eu fui tirado dele. Eles estavam buscando uma explicação. Sabe, eu não podia permitir que nada me viesse à cabeça para me desviar do meu objetivo e da minha visão. Bom, o meu objetivo era sair andando do hospital no Natal. Era o meu objetivo. 8 meses depois, eu saí do hospital andando com minhas pernas. Disseram que nunca seria possível. É um dia que eu jamais vou esquecer. Para as pessoas que estão aí agora assistindo a este programa e estão sofrendo, se eu quisesse resumir a minha vida e resumir para as pessoas o que podem ter na vida, eu resumiria tudo em poucas palavras. O homem se torna o que ele pensa. E aí, meninas, já tinham visto a história desse homem?
Vocês acreditam nisso? No poder da mente? Lindo, né? Eu li um pouquinho sobre a história dele, é um milionário do segmento de seguros lá nos Estados Unidos e teve esse gravíssimo acidente aos 35 anos de idade, né? E tudo indicava que ele realmente fosse ficar vegetando mesmo numa cama, né? E o poder da mente realmente fez ele sair, a meta, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. A meta que ele teve de sair do hospital andando foi atingida. Depois eu passo o link para vocês, Dani. Boa noite, Aline, seja bem-vinda. Bom, meninos, vamos parar então um pouquinho para refletir, né? Como anda o seu pensamento? Como anda o nosso pensamento, hein? Parem, fecha os olhos um pouquinho. Hoje a gente vai refletir bastante nesse treinamento. Vamos pensar no que a gente anda pensando. A gente anda pensando só na morte da Bezerra. A gente está com pensamentos positivos, pensamentos negativos. Como que anda o nosso pensamento? Né? Então pare um pouquinho e reflita como que tá essa cabecinha aí no momento. Tem gente que está pensando em vender muito, tem gente que está confusa. Tem gente que está pensando em virar diretora. Pode escrever, se. Tem gente que está pensando em crescer, conquistar coisa boa a cada dia. Crescer, crescer, crescer. Olha que delícia. Ah, se está comentando que tudo que ela escreve está acontecendo ao longo do mês. A gente vai falar sobre isso, se o poder de escrever também, anotar as coisas. Crescer, vender, conquistar meta, vender mais. Ai que delícia, tá todo mundo com pensamento positivo aqui? Quem não escreveu tá com algumas dúvidas aí, né? A gente vai falar sobre isso também. Ai que delícia, que unidade, né? Com inteligência emocional positiva já. Adoro. Aí agora vamos refletir um pouquinho sobre quais as frases a gente repete todos os dias. Que tipo de frase que a gente fala muito? Às vezes a gente tem aqueles tiques, né? Boa noite, Miriam. Seja bem-vinda. Miriam é consultora, convidada. Se identifica para mim. Que frases a gente tem falado todos os dias? Tem gente que usa muito eu quero. Tem gente que usa muito talvez um dia. Quem sabe? Eu não posso. Ou eu posso, né, Angélica? Ou eu não consigo. Ou eu consigo. Né? Quais as frases vocês têm usado aí todos os dias, ultimamente? Eu quero, eu sou capaz, eu posso, eu quero e consigo, eu acredito em mim. Vai ficar melhor, estou repetindo isso diariamente, eu posso. Que legal, né, meninas? Todo mundo que está colocando aqui, né, eu acho que muitas de nós, a gente já conseguiu até trabalhar isso até dentro da Mary Kay, não é verdade? Porque antes eu tinha bastante pensamento negativo, né? E na Mary Kay a gente aprende a pensar muito positivamente. Agora vamos parar para pensar, né? Agora pense nos seus sonhos. O que você quer? Quais são os seus sonhos para os próximos meses, para o próximo ano? Pode anotar no papel até. Feira, ajuda a Miriam aí, explica para ela a setinha do lado e o microfone embaixo.
A Bruna já tem um caderninho que ela escreve todos os sonhos. Que legal, Bru. Eu nunca tinha feito isso antes de ser Mary Kay. A Josi é a independência financeira. Alguém mais quer compartilhar o sonho? Pode colocar aí pra gente. A gente vai falando. Ser diretora, viajar, ter sucesso, sucesso profissional, ter sucesso na profissão, ter uma família linda, filhos, a curto prazo desafios trimestrais, adoro, saúde e sucesso, sucesso profissional e ser reconhecida, ganhar bônus de diretor, adoro. Agora, a gente vai escolher um sonho desses todos, né? Que a gente tem vários sonhos. A gente vai escolher aquele que faz o nosso coração bater mais forte, sabe? Esse desejo que a gente escolher vai ser aquele que a gente vai chamar de o nosso desejo ardente. Só o desejo ardente vai fazer a gente se movimentar, independente do dia, independente dos urubus que vão vir, né, rondar em cima da gente. Faça sol, faça chuva, caia granizo, a gente vai estar indo atrás. Né? Então escolha um sonho que realmente desperte aquele desejo ardente assim em vocês. Eu sempre compartilho que o meu sonho, né, era parar de bater cartão e não ter mais chefe. Esse era o meu sonho quando, né, não estava acontecendo. Eu tinha que arrumar um emprego de novo, porque eu não estava trabalhando da maneira certa em Merkei, nos primeiros meses que eu saí para me dedicar, né? Aí veio aquela coisa, vai ter que arrumar emprego. Aí eu falei, pelo amor de Deus, eu arrepiava, né? Meu sonho, então, naquele momento, era não ter mais chefe, não bater mais cartão. Né? Então, aquele era o meu desejo ardente. Tem muita gente, né, que quer ter um apartamento, uma casa, ir à Terra Santa, né, viajar, olha que legal, por 20 dias, ter minha casa, meu carro rosa, legal. Agora monte uma frase com esse sonho. Faça uma frase com esse sonho que você escolheu aí no papel. Todo mundo fez a frase aí no papel? Tudo que a gente anota tem mais força, hein, meninas? Eu já contei para vocês a minha história quando eu estava no desespero total que meu negócio na Merkei não estava andando logo que eu saí da empresa. Já fazia 3, 4 meses que o negócio não estava andando. O que eu fiz? Conto de novo? Eu não sabia mais assim para onde correr. Aí meu marido me deu a meta, né, de até o final do ano fazer acontecer. E aí eu, no momento assim de desespero mesmo absoluto, eu entrei dentro de uma igreja. Eu não frequento, né, nenhuma igreja atualmente. E eu entrei dentro de uma que eu gosto, assim, que eu já tinha ido outras vezes e eu me senti bem ali dentro, que quem é daqui de Campinas às vezes conhece, que ali aquela capelinha da Desatadora dos Nós. É lindo, é um ambiente tão gostoso, né, que passa uma paz fantástico lá. E aí eu entrei e pedi com toda a minha força o que eu queria. Né, o que eu desejava, o meu desejo ardente, né? E eu sabia que o que eu precisava era realmente me tornar uma diretora, fazer a carreira, né? Para eu realmente não ter que voltar para o mercado corporativo que estava me fazendo muito mal. E lá na Desatadora dos Nós, quem já foi lá sabe que a gente pode escrever num papelzinho, né? O que é o nosso desejo, e a gente embrulha ele, dá um nozinho e coloca lá na frente.
Né? Então, eu acho que ali é realmente uma junção de tanta coisa que é aquele desejo ardente da pessoa, seja para qualquer coisa, né? Então, é o desejo ardente, é a união da fé, né? De você depositar aquilo ali com muita fé e da anotação também. Eu acredito que foi isso também, de você anotar no papel o que você quer, só de você anotar e visualizar aquilo, a gente já cumpriu metade da meta. Né? Então eu já tinha aquilo no meu coração que eu queria muito, era ardia no meu coração aquilo. Né? E aí a coisa começou a acontecer a partir dali. Tá? É incrível. Então façam isso sempre anotem o que vocês querem, né? E coloquem isso dentro do coração e aliado à fé vai ser fantástico o resultado. Todo mundo montou uma frase? Tô gravando sim, Van. Quando a gente montou essa frase, que tipo de mensagem a gente está enviando para o nosso subconsciente? Vamos parar para pensar. A gente está enviando uma mensagem positiva, que a gente é possível realizar aquilo, que a gente vai realizar. Que tipo de mensagem essa frase que a gente montou, né, e os nossos pensamentos atuais estão mandando para o nosso subconsciente? É positiva, Tati? Então vamos avaliar isso mesmo, se está positiva essas nossas mensagens. E o seu sonho, ele condiz com a frase que você repete todos os dias? Sabe a frase que a gente colocou lá atrás? O nosso sonho, a gente quer uma casa nova, né? Todo mundo sabe que o sonho de uma casa nova, ele requer, né, um investimento financeiro muito alto, não requer? E o que a gente tem falado todos os dias, né? Se eu estou falando, eu não consigo, talvez um dia, quando que eu vou conquistar essa casa nova? Vai demorar, né, gente? Né? Então vamos parar para refletir se o que a gente quer, o nosso sonho, ele está aliado às frases que a gente está repetindo. Ótimo. Agora, né, com uma boa analítica, vamos tentar entender um pouquinho melhor como que funciona a nossa mente mesmo. A Bruna está falando que ela acreditou e comprou apartamento. Gente, é incrível o poder da nossa mente. Eu realmente está um pouquinho lenta aqui, a gente vai conversando. Eu não tinha ideia da força que é. Foi na Marquei que eu aprendi a fazer o cartaz de metas. Quem ainda não fez, peça orientação para a diretora para fazer. Tá? O cartaz de metas ele é fantástico. Eu aprendi a fazer aqui e eu vi a força que tem você desejar algo, colocar ele no papel e estipular a sua meta, né? Estipular a data. Então, tudo que eu coloquei no papel, no mínimo, né, que eu realizei, se eu não realizei 100%, o mínimo que eu realizei foi 80%. Tá? Ajudo sim, ajuda a fazer. Então, o poder que tem realmente a gente estipular algo, né, querer algo, colocar no papel e definir uma meta é fantástico. Ixi, só que travou aqui, se meu... Não é incrível, né, gente, como a Bruta colocando, né? Pensamentos bons atraem coisas boas, pensamentos ruins atraem coisas ruins. É incrível como acontece isso mesmo. Não tem aquelas pessoas que a gente liga e só reclama e parece que tudo de ruim acontece com ela. Atrai, gente, é fato, não tem como. Eu tenho uma amiga que tudo de ruim acontece com ela. Tudo. Ela pega a gripe
a pior gripe que tem, ela pega, fez implante mamário e pegou infecção no hospital, ela tudo que é mais estranho do mundo acontece com ela. Mas se você conversar com ela, se é coitada mesmo. Mas você conversar com ela, você fala, gente, atrai, porque ela só pensa em coisa negativa. E como atrai. O que foi que eu falei? Ah, eu falei que depois que eu tivesse meus filhos, eu queria fazer a minha plástica, né? Ela falou, você não tem medo de morrer? Eu falei, Senhor, se eu for pensar negativo assim, né? Então, tem pessoas que atraem mesmo. É demais. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos. Gente, eu vou ter que fechar aqui e abrir de novo porque travou tudo. Pera aí. Então, vamos entender como que funciona a nossa mente. A nossa mente, meninas, olha lá, funciona como um iceberg. O nosso consciente é só a pontinha do iceberg, que está lá o raciocínio, as nossas percepções, os nossos pensamentos. O restante todo é aquela parte do iceberg que a gente não enxerga. Ali é o nosso inconsciente, que são as forças propulsoras de todo o comportamento humano. O que a gente tem ali? Tem as lembranças, as fantasias, a nossa memória, os desejos, os recalcamentos, as pulsões inatas, os medos e as pulsões agressivas. Né? Então, olha como o nosso inconsciente é poderoso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso inconsciente o tempo todo. Se o nosso inconsciente, o que a gente colocou lá atrás, né? O que a gente quer, o nosso inconsciente vai determinar o nosso consciente. Então, se o nosso inconsciente, teve gente que colocou ali, que está confuso, né? Se o nosso inconsciente estiver confuso, ele vai conseguir passar uma mensagem certa para o nosso consciente, meninas? Se eu estou confusa, se a Mary Kay é uma empresa de boa índole, eu vou conseguir passar para o meu consciente que na hora de eu fazer uma entrevista de iniciação, que o negócio é bom, enganar a pessoa que está entrando? O que vocês acham? O meu inconsciente está todo confuso lá, não sabe. Não, né? De jeito nenhum. Foi o que aconteceu comigo. Por isso que eu fiquei 4 meses sem me mover na Mary Kay. Porque eu estava confusa. Eu não tinha certeza do negócio. Se era um negócio correto, se era um negócio bacana. Então eu não conseguia passar segurança para o meu consciente. O meu consciente passava isso para as pessoas. Né? E todo mundo nota. Né? Não tem como a gente enganar as pessoas. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado sobre o que está passando no nosso inconsciente, porque é ele que vai determinar o nosso consciente. Então, a gente não pode deixar que o nosso subconsciente esteja em dúvida. Foi isso que eu acabei de falar. Porque senão vai gerar uma bagunça generalizada. Né? Então, a gente tem que trocar, né? Fala, seria legal se eu tivesse uma casa. Ou, qual que é melhor aqui? Eu estarei em uma casa na data tal, no mês tal de tal ano. O que o teu consciente vai entender melhor? A segunda opção, não é, Angélica? Então, isso daqui, a primeira frase gera uma confusão no nosso subconsciente. E a segunda, pronto, está decidido. A minha casa, eu vou estar na minha casa no mês tal, né, do ano tal.
E aí não tem como, estipulou a meta, a gente, ó, é só, tem até uma amiga nossa, a Cíntia Marjorie, né, que é uma nacional agora, novinha, linda aqui de Indaiatuba, ela brinca, né, defina a tua meta, coloca ela lá na frente, mira nela. Então você vai em linha reta, não dá? Pega para a direita, não dá? Pega para a esquerda, não dá? Vai por cima. Não vá, não dá? Vai por baixo. Não deu? Fura no meio, né? Então é realmente focar ali e ir em busca da meta. Se o teu subconsciente ele não está confuso, ele vai fazer até conseguir chegar na meta. Isso aí, Rô. As metas elas têm que ser mensuráveis, isso aí mesmo. E muita confiança em si próprio. A gente tem que escrever então as afirmações corretas de acordo com o sonho que a gente possui. Então, se a gente quer, tem gente que colocou aí um apartamento. Gente, falar eu quero um apartamento, o meu sonho é um apartamento. Isso é um sonho, né? Se a gente não colocar no papel quanto eu preciso para ter o meu apartamento, o que eu preciso fazer para ter o meu apartamento e quando eu quero ter o meu apartamento, né? O negócio não vai andar. Depender de sorte ultimamente é bem complicado, né? Ter sorte para 200 mil reais cair, né? Na sorte não vai acontecer não. E tem gente que quer e nem joga na loteria, né? Então não vai chegar nunca mesmo. Então, o nosso sonho, ele sempre tem que ter uma data para acontecer. E isso que vai ser a nossa meta. Então, peguem a frase aí que vocês pegaram, qual que é o sonho de vocês e aproveitem nesse momento para definir a data para ele acontecer. Tem que ser mensurável também, tem que dar friozinho na barriga, mas também não pode ser coisa de outro mundo. Eu quero comprar meu carro minha casa daqui 2 meses. Opa, é assim? Também não, né? Então a compra de uma casa é algo ao longo prazo, né? Então vamos estipular daqui 2 anos, daqui 3 anos, né? Mas aí a gente vai colocar a data e vai dividir essa meta grandona em metas pequenininhas. Silene já tinha colocado a data, ótimo. Então aproveitem para colocar a data agora. É isso mesmo, Lea, aquela calculadora dos sonhos, né, que a gente fala sobre ela no nosso treinamento de novas, ela é fantástica. Depois a gente volta a mandar esse arquivo, porque ela realmente ajuda muito dentro, né, da Marquei como traçar as nossas metas de venda, né? E eu convido vocês também a compartilhar essa meta com outras pessoas. Porque quando a gente compartilha a nossa meta, ela ganha muito mais força. Por quê? A gente vai saber que outra pessoa está perto, outra pessoa está sabendo, a gente vai ser cobrada. E sabe quando dá aquele friozinho, mas nossa, se eu não fizer vai ficar feio para mim, né? Eu falei para ele que eu ia fazer. Né? Então, façam isso. Escolha a meta, defina a data e compartilhe com pessoas que te amem, tá? Não precisa falar para a cunhada chata, tá? Então, compartilhe a meta com pessoas que amem vocês, tá bom? Aqui dentro da Marquê a gente adora compartilhar a meta, porque aqui é tudo relação ganha-ganha, né? Então, a gente tá o tempo todo uma puxando a outra, tá? Então, vê alguém que você ama muito, compartilha com o maridão, compartilha com a sua mãe, né? Compartilha com uma grande amiga. Fer, não precisa nem colocar no Face, não. Colocar no Face fica público, hein? E aí, se não atingir, vai passar vergonha. Tua cunhada te ama, eu tô brincando de cunhada. As minhas cunhadas também são um amor. Ainda bem que elas estão lá em Curitiba. Tô brincando. Se um dia elas pegarem esse meu treinamento, eu vou apanhar. Meninas, acima de tudo, nunca duvide de sua capacidade de conquista.
né? A gente tem que realmente confiar que a gente pode e aproveitem que a gente está numa empresa que nos faz confiar o tempo todo no nosso poder, tá? A gente tem um poder fantástico, tá? Fantástico, fantástico de conseguir o que a gente quiser aqui nessa empresa. Tem essa frase que até a senhora Marquês usa muito ela, né? Afinal, se Deus nos permite ter um sonho, é porque temos total capacidade de realizá-lo, né? Então, se Deus nos deu o dom, né, de sonhar, então eu tenho certeza que a gente pode realizar, né? Então é só realmente correr atrás e a gente está num ambiente hoje que nos permite isso com uma velocidade incrível. Eu estava até batendo um papo com a minha amiga Ângela, né, que a Mary Kay me deu tanto conhecimento, né, em tão pouco, num espaço curto de tempo, que hoje, se eu fosse para o mercado corporativo, por mais que, né, tem todas né, que trava a gente realmente, mas eu acho que eu teria muito avanço também, porque eu aprendi, né, tanta coisa, né, que hoje até no mercado corporativo eu acho que eu ia me desenvolver melhor. Então aproveitem isso, aproveitem todo esse aprendizado que a gente tem nessa empresa. E aí, mais uma anotação aí no papel. Quais as etapas você terá que passar para realizar esse sonho? Liste-as. Quais são essas etapas? Então, quem colocou que quer ser diretora, quais são as etapas que tem que passar? Né? Tem que entrar, tem que se tornar uma Red Jacket, uma líder de grupo, virar uma futura diretora, entrar em qualificação, bater as metas, né? Durante os 4 meses, 3, 2, né? Para se tornar uma diretora, certo? Para quem quer comprar um apartamento, como que eu vou chegar nesse apartamento mais fácil? Posso começar, né, comprar a chave do meu apartamento já aumentando bastante as minhas vendas. Quantas sessões eu tenho que fazer para aumentar minhas vendas? Se eu fizer a carreira Mary Kay, vai agilizar? Eu vou ganhar mais dinheiro no mesmo tempo? Vai também. Então, peça ajuda para sua diretora também para listar o que você vai ter que fazer, quais são as etapas que você vai ter que passar para realizar esse sonho. E aí, vamos parar para pensar, né? A Aline já pagou a chave, Aline, parabéns, lindona. Era uma das metas da Aline, com as vendas desse ano, pagar a chave do apartamento novo. Parabéns. E agora vamos refletir. Como a gente tem passado por essas etapas? A gente está reclamando muito? A gente está duvidando muito? Como que vocês têm passado? Ou está com aquele pensamento positivo, não, eu posso, eu vou conseguir o tempo todo? Ou está reclamando mais do que pensando positivamente? Está duvidando mais do que pensando positivamente? Bora confiar, gente, na capacidade de realização. Né? A gente tem uma capacidade imensa de realizar tudo que a gente quer. Né? As dificuldades vão vir, eu tenho certeza que vão, faz parte, mas depois que a gente conquista, gente, é tão maravilhoso, é tão, né, preenche a gente de uma maneira que tudo que foi ruim que a gente passou até então compensa, tá? Hoje eu estava no carro e eu senti algo que eu falei, eu vou falar hoje no treinamento, né? Que não é a primeira vez, direto acontece isso, assim, quando eu tô lindona, sabe? Bonita, bem vestida, maquiada, estilo Mary Kay, né, meninas? Dentro do carro, cor de rosa, delícia. Aí começa, eu tô de preferência numa estrada, adoro dirigir na estrada. Então, quando eu tô ali naquele tapetão, indo lá pra obra, que foi onde eu tava indo hoje à tarde, indo pra obra lá da minha casa, lá em Paulínia. E aí começou a tocar uma música que eu gosto.
Aí, no próprio volante, quem ainda não entrou no Cruise, né? Delícia, no próprio volante tem ali, a gente aumenta o som no próprio volante. Aí você coloca o som lá em cima, sabe aquela música que você mais gosta? E aí sobe, sabe aquele arrepio assim no braço, no peito, aquele sentimento gostoso, fala: "Meu Deus, obrigada", né? Eu não acredito que eu conquistei tudo isso. Tá? Então assim, é uma alegria tão não tem como descrever, gente, é só passando a alegria de uma meta realizada. Né? Eu não estou falando só do carro rosa, estou falando de cada etapa, né, desse negócio. É a nossa primeira sessão, né? É passar aquele friozinho na barriga. É o primeiro contato frio com a pessoa que a gente não conhece. Né? É ser uma consultora sênior, depois vestir o blazer vermelho. Né? É cada degrauzinho nosso, a gente tem que realmente confiar nessa capacidade nossa de realização e se alegrar mesmo e curtir cada momento. O primeiro mês de qualificação, né, Van? E o que a gente não pode nesse negócio, né, em qualquer outro, né, é não parar e nem duvidar até a gente atingir o objetivo final. Foi aquilo que eu falei, né, o exemplo lá da Cintia, é mirar a meta e ir reto. Porque o tempo que a gente passa duvidando ou reclamando, a gente está parada, né? A gente está perdendo tempo. Então, primeiro atinge o objetivo. Depois você questiona, né? Eu quero ser diretor. Poxa, então atinja. Depois você questiona se é legal ser diretor ou não. Tá? Mas estipulou tua meta, não perca tempo. Não perca tempo duvidando, procurando coisa na internet. Eu fiz isso. Nossa, minha diretora mesmo falava: Thalita, para de procurar as coisas. Para de se boicotar o tempo todo. Né? Toma posse, como diria a minha Carol Souza, né? Da Fer, toma posse da bênção e vai, né? Para de duvidar, para de perder tempo, para de reclamar. A gente não pode se esquecer de cumprir cada etapa como é necessário, né? Não pular a etapa, que a gente tem que fazer bem feito, e realmente não nos auto-sabotar. Se a gente começar a sentir muito estresse, muita ansiedade, muita raiva, sabe, a cliente desmarcou aquela sessão que a gente esperou um mês inteiro por ela, e aí a cliente desmarca 3 horas antes. A gente sente muita raiva ou agora a gente já está dando risada, né? A gente sente aquela raivinha rápida assim, mas passou, tá? Né? Isso mesmo, Aline, conta amar, 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 amar. Né? Então vai pra rua, vai fazer contato frio, vai tomar vai comer um doce pra tirar a raiva e aproveita e faz contato frio com a moça da recepção, né? Tá sentindo muita decepção, tá sentindo vergonha, tá sentindo culpa. Esses são os nossos sabotadores internos, tá? Então, tá lá no nosso inconsciente, né? E todos esses sentimentos aqui. Então, a gente realmente tem que o tempo todo se automotivar, né? Então, procure algo que te motive. Eu gostava muito quando eu estava estressada, sabe? Saía de uma sessão que eu não tive o resultado que eu esperava, eu entrava dentro do carro, que ainda não era um carro cor-de-rosa, que ainda não era tão lindo como que é hoje, e colocava um som que eu gostasse bem alto, sabe? Então era a maneira que eu tinha de desestressar. Então procure algo que te alivie realmente e te faça tá boa de novo, né? Em pouco tempo, porque tempo é dinheiro.
Diante do fracasso, uma pessoa equilibrada terá uma reação positiva. Lembra lá quem participou do treinamento de líderes, né, do nosso ciclo das emoções? Que quando a minha diretora Angélica veio aqui em Campinas, em julho, que nada estava acontecendo para mim. E aí eu chorei com ela, eu falei, não está acontecendo, eu vou ter que voltar para o mercado corporativo e eu não quero, eu chorei. E aí ela pegou e me mostrou o ciclo das emoções. E ela falou, né, para mim, todo mundo tem os altos e os baixos aqui, né? Só que as pessoas, aqui tá as pessoas equilibradas, né? Ela me explicou assim, as pessoas mais inteligentes sabem que elas vão ter os baixos e elas vão passar por esse momento mais rapidamente, tá? Então, o nosso equilíbrio emocional é realmente muito importante em qualquer negócio, né? Não só em negócio, na nossa vida pessoal. Então, se está muito desequilibrado, até procurar ajuda com um profissional, né, da área, com um psicólogo. Realmente tudo é válido, né, para a gente conseguir administrar isso. E como transformar o fracasso em uma oportunidade de aprendizado? É algo que a gente pode refletir sempre, né, meninas? Então, sempre do limão fazer uma limonada. Né, essa semana uma DIC nossa teve uma desilusão, né, ficou muito chateada que uma cliente de 2 anos se cadastrou com outra pessoa em outra cidade. Né, e ela chorou muito, ficou muito chateada. Eu entrei em contato com a pessoa que cadastrou, né, conversei bastante, tudo aí. O que ficou é aprendizado para todo mundo, né, para quem perdeu a consultora, para quem cadastrou, que fez a pior burrada, né? Então, que fique um aprendizado disso, mas que a gente não fique se remoendo, né, o tempo todo e perca tempo com isso. Isso, a Si, quando ela desanimou, ela marcou uma reunião com a diretora, isso mesmo, Si. Né? Então, pega a diretora no pé, né? A diretora já passou por tudo isso que vocês estão passando, tá? E peçam ajuda realmente, que aí a gente vai trocar e vai passar para vocês, né? Como que a gente saiu dessa, né, Fer? E usar, né, esse aprendizado de uma maneira que leve à realização do nosso sonho. Porque se a gente ficar lá reclamando, chorando a morte da bezerra, né, nada vai acontecer. E o nosso sonho, ele vai ser adiado e adiado e adiado até a gente esquecer dele. Então, a gente realmente tira o aprendizado, levanta rapidinho, sacode a poeira e continua a trilhar o mesmo caminho em direção ao nosso sonho. Então, eu quero deixar aqui gravado para vocês. A gente não tem que compartilhar o sonho? Então, meu sonho é que ano que vem, em abril, maio, não sei quando que vai ser marcada, eu quero gravar um vídeo para vocês debaixo da Torre Eiffel e mandar via Facebook para todo mundo curtir. Tá? Combinado? Esse é o meu sonho. Em abril, tá curtindo com o maridão lá em Paris, ganhar uma viagem das diretoras top. Depois de Suíça, dá uma passadinha em Paris. Tá bom? Combinado? Então, compartilhei meu sonho. Olha só, 39 pessoas online, mais a mulherada que vai assistir depois. Travou, Fer? O meu sonho é gravar um videozinho para vocês em abril, maio do ano que vem, debaixo da Torre Eiffel. Tá? Então, realmente confie, né, em vocês mesmas, meninas. Planejem. Se tá difícil planejar, eu nunca tinha planejado nada da minha vida, né? Peça ajuda para a diretora, que ela já passou por isso, né? Siga o plano, siga. Diretora falou para pular, seja humilde e pula, né? Diretora mandou pular mais alto, seja humilde e pule mais alto.
né, que eu tenho, aqui a gente não tem chefe não, aqui a gente tem parceira, que realmente uma quer o bem da outra, tá? E faça realmente acontecer. Que depois, ó, que passar tudo isso, né, a gente realmente tem os desafios que a gente vai enfrentar, mas depois a conquista é tão boa, tão gostosa, né, que a gente nem lembra mais, a gente dá risada depois, tá? Então façam realmente por merecer. Combinado? Chega de pensamento negativo, chega de mimimi. Precisar de ajuda, né? Colocar o sonho no papel, colocar a data desse sonho e seguir. Claro, sem passar por cima de ninguém, né? Mas não parar enquanto não atingir o seu objetivo. Sem mimimi, Rô. Para finalizar nosso treinamento de hoje, eu vou colocar um vídeo da senhora Mary Kay Ash que é muito lindo, que vai falar um pouquinho sobre isso e veio totalmente de encontro com o nosso treinamento de hoje. Deixa eu achar ele aqui. It has been said that whatever you vividly imagine, ardently desire, sincerely believe, and enthusiastically act upon will inevitably come to pass. The story about Conrad Hilton, who was the founder of the great hotel empire. In 1931, he was a busboy. That's one of those fellows who runs around picking up the dishes and things. He didn't have a nickel to his name. And then he read an account of the fabulous new Waldorf Hotel that was being built in New York. Hundreds of rooms, millions of dollars, red velvet carpeting throughout, magnificent chandeliers. And he cut that article out and put it under his desk at home under a glass. And every day he read it, and he began to dream. 15 short years later, he bought that hotel. It was one of the many in the Hilton chain, but he was so excited. He dreamed about Magnificent Hotel and owning it, and he did it. So whatever your dream might be, if it's the Waldorf, I don't know about that, but you can have it. Mary Kay Cosmetics is a life improvement program with everyone in your corner cheering you on every minute. Isn't it wonderful on Mondays when you go to that sales success meeting and everybody cheers you on, whatever you did? We are an experiment in principles, proof that faith and honesty and selflessness and love are not just ideals, but they're powerful realities, and they work. You know, some people end their lives working very hard and still end up penniless. And others spend their lives amassing fortunes, but they lose their humanity. Our career opportunity provides a vehicle for creating wealth and family security, but also enabling you as an individual to explore the depths of your abilities. And while you're doing it, take others along with you on your journey of success. That's the great thing. This ability to share with others the fruits of our labor is what makes our company unique. You can be whatever you want to be. There is inside you all the potential to be whatever you want to be. All the energy to do whatever you want to do. Imagine yourself as you would like to be
doing what you want to do. And every day, take one step toward your dream. And sometimes it may seem too difficult to continue to hold on to your dream. But one morning, you will awake to find that you are the person you dreamed of being, doing the thing you wanted to do, simply because you had the courage to believe in your potential and to hold on to your dream. E aí, filautas, gostaram? E assim a gente termina o nosso treinamento de hoje com as palavras da nossa fundadora, visionária, líder maravilhosa, né? Então que a gente leve um pouquinho, né, dessa energia boa da Sarah Marquez pra gente, tá bom? Mando sim, Feia, vou mandar o link dos 2 vídeos de hoje e esse treinamento também. Para quem quiser revisar, assistir de novo, todo mundo pode ver. Combinado? Beijo para vocês, fiquem com Deus. Vou ficar mais um tempinho aqui no chat, se alguém tiver alguma dúvida para tirar. Quarta-feira que vem a gente vai falar sobre todas as novidades, lançamentos, tá bom? Vou ficar mais um tempinho aqui no chat para tirar dúvidas. Boa noite, fiquem com Deus e uma ótima semana para todo mundo aí, que maio realmente venha com tudo, tá bom? Beijão!